Acabou o segredo. Flamengo escolhe o sucessor de Gerson. Ponta vem aí pro Mengão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo chega hoje, ou já chegou hoje, às 6h30 da manhã, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o desembarque do Flamengo no Brasil, após o desempenho nessa Copa do Mundo de Clubes. Infelizmente, o Flamengo acabou caindo nas oitavas de final do Mundial, deixou o Mundial e agora se prepara para Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Vale lembrar que o Flamengo retorna aos treinamentos apenas no sábado. Hoje é folga, quarta folga, quinta folga, sexta folga e no sábado o elenco rubro-negro volta às atenções para a temporada, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, todas essas competições. Só para repaginar e relembrar, o Flamengo tem o confronto pelo Campeonato Brasileiro diante da equipe do São Paulo. Na Libertadores, o Flamengo enfrenta a equipe do Internacional. E na Copa do Brasil, o Flamengo enfrentará a equipe do Atlético Mineiro, tá? Primeira partida vai acontecer no Maracanã, o segundo jogo na Arena MRV, tá? Se não me falha a memória, beleza? Vamos avançando aí, pessoal, que tem muita coisa pra gente conversar. Inicialmente, torcedor rubro-negro, apesar de termos um problema com o chileno Éric Pulgar, o Flamengo não deve contratar um jogador para repor essa posição. A estimativa da volta do chileno é de 2 a 4 meses após ele sofrer, infelizmente, uma lesão numa entrada que ele deu no Harry Kane, que fraturou, né? Acabou fraturando o quinto metatarso do pé e vai ficar de fora aí de combate por 2 a 3 meses, um desfalque de peso para todos nós rubro-negros, né? Sobretudo na questão ali defensiva, um jogador que ajuda demais o Flamengo defensivamente falando, deve desfalcar nesse início, mas ainda deve retornar nessa temporada, ali na fase mais decisiva, digamos assim, da temporada. É torcer para que o Flamengo, logicamente, chegue até lá, beleza? Erros em eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes deixaram Luiz Araújo desolado, pessoal. Luiz Araújo está desolado. Atacante que chegou a chorar ao encontrar a família após o jogo, virou alvo nas redes sociais após falhas nos 2 gols contra o Bayern de Munique. De fato, o Luiz Araújo teve uma participação negativa, né, nessa Copa do Mundo de Clubes, nesse jogo específico contra o Bayern de Munique. É um jogador que sempre agrega para o Flamengo. Eu costumo dizer até que eu acho que o Luiz Araújo ele é subestimado, porque ele agrega demais ao Flamengo. Foi infeliz ao zerar uma bola, né, como a gente o pessoal fala no futebol, que acabou zerando no pé do Goretzka. Ele acabou finalizando bem, fazendo o gol do Bayern de Munique. E o segundo erro, para mim, é mais grave, né, porque ele tenta sair jogando, ele tenta sair correndo numa pressão do Bayern de Munique. Ele tinha a opção para dar o passe do lado direito, ou então zerar a bola de novo. Qualquer coisa seria melhor, né, do que aquela decisão. Mas eu acho também, gente, que a gente não pode, de forma nenhuma, ficar execrando o cara, dizendo que o cara é o pior do mundo, porque isso, porque aquilo. Ele errou, mas acho que a gente não deve fazer isso com um cara que é promissor, sabe? O atacante vem sendo um dos melhores em campo do Flamengo na partida. Ele foi o que mais correu do Flamengo dentro de campo. Não acho que ele fez uma partida ruim, ele deu uma finalização que poderia até ser gol do Flamengo, não fosse a enorme defesa que fez o Manuel Neuer. É ele quem dá assistência, acho que é ele que resvala na bola, né, para o Gerson chegar batendo. Não acho que ele vinha fazendo um jogo muito ruim, tá? Lógico que essas falhas elas pesam demais nessa situação. Na volta do segundo tempo, o Luiz Araújo ficou em campo até o fim, depois saiu desolado.
no vestiário, remoeu todos aqueles sentimentos em silêncio. Os relatos são de que o jogador estava inconsolável. Ele foi um dos últimos a deixar o local e não segurou as lágrimas de tristeza quando encontrou os familiares e amigos. Nas redes sociais, o atacante foi escolhido como alvo das críticas e tem sido hostilizado por torcedores. Nesta segunda-feira, sua esposa fez uma postagem em apoio ao marido e ela publicou: independente de qualquer resultado, ganhando ou perdendo, eu sempre estarei do seu lado, eu sei como você se cobra e quem te conhece sabe disso também. Você está sempre dando o seu melhor, não se esqueça. Publicou. Eu também acho que isso aí vai passar. Eu tô bem, sabe, esse tipo de derrota, esse tipo de eliminação, apesar de ser eliminado por um time fortíssimo, você sente e demora alguns dias assim para passar. Já tive outras derrotas com o Flamengo. Quando eu falo derrotas com o Flamengo, você é jogador? Não, porque eu sou torcedor do Flamengo. O Flamengo perde, eu sinto pra cacete. Eu já tive outras derrotas com o Flamengo piores do que essa. Então não vai ser essa que vai nos abater para sempre. E tem muita coisa, né, pra gente percorrer durante a temporada, pra gente dar a volta por cima, para o Luiz Araújo dar a volta por cima, que eu não tenho a menor dúvida que ele vai dar a volta por cima dessa situação, beleza? Domenech Torrent, ex-treinador do Flamengo, atualmente técnico da equipe do Monterrey do México, afirmou que o clube rubro-negro jogou muito bem contra o Bayern de Munique, mas que não se pode ter a desatenção que o Flamengo teve contra eles. E o Domenech falou: para mim, o Flamengo do Filipe Luís jogou muito bem contra o Bayern de Munique. O Flamengo teve a posse, teve o ritmo de jogo, mas quando você tem momentos de desatenção, o Bayern te mete em 4 gols, podem fazer até 6. Isso é a Bundesliga. Pois é, né? O Flamengo cometeu muitos erros, muito desses erros forçados pelo Bayern de Munique, e o Flamengo não se demonstrou preparado para sair daquele tipo de pressão e acabou, infelizmente, perdendo da forma que perdeu, beleza? Uma notícia que impacta o Flamengo, pessoal, é o seguinte: a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, encaminhou o penúltimo jogo da seleção nas eliminatórias para o estádio Mário Filho, para o estádio do Maracanã. Garantida na próxima Copa, seleção brasileira de Ancelotti fecha a competição contra chilenos em casa e diante de bolivianos fora de casa, né? Lá em El Alto, né? Naquela altitude absurda que tem em La Paz, na Bolívia, né? Então teremos Brasil e Chile no estádio do Maracanã, pessoal. E a ver como isso vai impactar também no Flamengo, tá? Parece que vai ser em março, né, de 2000 em setembro, né? Em setembro, no dia 9 de setembro, né? O Brasil joga, então, no estádio do Maracanã, beleza? Pessoal, vamos avançando aqui, tem muita coisa para a gente conversar. Informações dão conta que o Lille da França estaria interessado em pagar 15 milhões de euros pela contratação do meio-campista Laurent, do Flamengo, que recebe naturalmente poucas oportunidades no time de Filipe Luís, muito em função do seu comportamento, tem melhorado essa situação, não o comportamento dele extracampo, mas o comportamento também dentro do campo em relação a funções táticas, correr pelo time, trabalhar sem a bola. A gente viu nesse jogo contra o Bayern de Munique que hoje no futebol não tem mais espaço para você ter um time que todos não trabalhem, em que 2 ou 3 jogadores não trabalhem sem a bola. Todo mundo precisa participar do jogo com a bola, justamente para você ter essa intensidade dentro de campo, para que o time saia vitorioso, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Igor Paixão, atacante do Feyenoord da Holanda, se declara ao Flamengo. Abre aspas para ele. Meu avô me ensinou a ser flamenguista. Hoje ele não está mais aqui, mas sabe do meu carinho pelo Flamengo. Um dia, se Deus quiser, quero realizar esse sonho de jogar no Flamengo. E o dele também, falou Igor Paixão em entrevista. E olha, o Igor Paixão, ele seria uma mão na roda para esse Flamengo, porque esse Flamengo ele
tá precisando de ponta que agregue. Porque, por exemplo, você hoje tem Everton Cebolinha e Michael, que são dois pontas que, com todo respeito, não agregam nada no Flamengo. São dois jogadores que estão ali no banco de reservas, entretanto, entram dentro de campo e não entregam absolutamente nada e têm salário alto. Esse é o grande X da questão. E aí, eu vou entrar aqui na questão do Gerson, porque eu vou trazer algumas novas informações aqui sobre o Gerson, que é o seguinte: o Zenit já começou a depositar os 25 milhões de euros nos cofres do Flamengo. O clube aguarda a conclusão do pagamento para anunciar a saída. Esse pagamento ele demora, lógico, é uma quantia absurda de dinheiro, mas muito em função também porque a Rússia tem uma série de sanções econômicas e até em transações bancárias, e aí tem mais dificuldade em realizar esse pagamento para o Flamengo. Então o pagamento ele não aconteceu ainda. A saída do Gerson ela já parece iminente, tá? Apesar de não ter acontecido. O Al Nassr atravessa os russos para contratar o Gerson, a pedido do Jorge Jesus. O Gerson quer ir para a Arábia Saudita, não quer ir mais para a Rússia. Entretanto, já tinha se acertado com os russos. Durante a carreira do Gerson, isso já aconteceu. Quando o Barcelona contrata ele do Fluminense e ele não vai para o Barcelona. Lembra? Ele fica mais um tempo no Fluminense e depois é vendido para Roma, da Itália, depois é emprestado para a Fiorentina e depois o Flamengo recontrata para cá. Né? Então está acontecendo esse entrave. O destino do Gerson ele não aconteceu ainda. Agora, até que ponto... É só uma reflexão que eu quero promover aqui para vocês. O Flamengo não errou em diminuir a multa rescisória. É lógico, o Gerson quer sair porque ele quer. Se for para ficar o Gerson aqui toda hora, o pai dele fica... porque tem que ganhar aumento. É muito difícil isso. Fica complicado de trabalhar assim. Pessoas dentro do Flamengo já estão de saco cheio disso. Entretanto, há pessoas de dentro do próprio Flamengo que contestam essa situação do Gerson. Por quê? Um dos argumentos, e até eu já falei aqui no canal, que se dá para que o Gerson não receba mais. Olha, o Flamengo pagou o passe do Gerson, 20 e tantos milhões de euros para tirar ele do Olympique de Marseille. O Jorginho vem ganhando muito, o Alexandre vem ganhando muito, o Danilo vem ganhando muito, entretanto, esses atletas tinham seus passes e o Flamengo pagou esse passe para os atletas em forma de luva. Né? O Flamengo comprou o passe do atleta pagando dinheiro ao atleta e não aos seus clubes anteriores. Né? É esse argumento que é dado. Entretanto, há jogadores no Flamengo que o Flamengo pagou o direito federativo, o direito econômico, e ganham mais do que o Gerson, mesmo após a renovação de contrato. Quando o Flamengo foi renovar o contrato com o Gerson não se deu muito satisfeito pela proposta do Flamengo. E em função disso, vou até aceitar isso, mas tem que diminuir a multa, porque a multa era de 200 e tantos milhões de euros. Seria impossível um Zenit, qualquer outro clube conseguir a contratação do Gerson. E se conseguisse também, o Flamengo ficaria bilionário para amassar no mercado da bola. Contratar vários jogadores. E aí abaixaram a multa, você vai ganhar tanto. E o atleta continua insatisfeito porque tem gente no elenco do Flamengo que ganha mais do que ele, não agrega o quanto ele agrega e o Flamengo pagou também pelo passe. Essa é a informação que eu recebo. Agora,
Fica aí. Será que o Flamengo vai conseguir repor a saída do Gerson com esses 25 milhões de euros que serão pagos à vista ao Flamengo? Seja pelo Zenit ou então seja pelo Al Nassr, mais a premiação, aí é papel do José Botto. E ele precisa conseguir. Porque se abaixou a multa, é porque se garante, nós abaixamos a multa, mas nós vamos conseguir repor a saída do Gerson. Porque hoje, um dos poucos atletas de nível A de Europa no time do Flamengo, e nesse Mundial de Clubes deu para ver, apesar de vez em quando ele dá uns mole, tem uma série de erros. Segura demais a bola, não chuta pro gol, chutou pro gol nesse jogo contra o Bayern de Munique impressionantemente. Foi um dos poucos atletas que entregou nesse jogo contra o Bayern de Munique, foi o Gerson. Você podia tocar nele que ele ia proteger a bola ali de 2, 3 jogadores do Bayern e não ia perder. Era difícil para os atletas do Bayern tomar a bola do Gerson. Então espero que se consiga. Né? Já se fala novamente na possibilidade do Flamengo contratar o Ezequiel Barco, do Spartak Moscou, bom jogador argentino. Spartak quer cerca de 15 milhões de euros pelo jogador. Entretanto, um jogador com características completamente diferentes do Gerson. Né? É um atleta de baixa estatura, de um físico mais franzino, que joga na ponta, é rápido, é veloz, drible, habilidade. Gerson, tudo bem que joga na ponta, aberto, mas joga mais como um meia. Aberto pela direita, com potência física. Então não seria exatamente, seria o tal do ponta que o José Botto quer. A realidade é que o futuro do Gerson para o Flamengo não vai mudar, ele vai sair. Seja para Zenit ou seja para Al Nassr. Não importa a escolha dele. O Zenit fez todo o processo correto, combinou com o jogador, combinou com o pai, avisou o Flamengo, pagou a multa, mas esse dinheiro pode voltar para a Rússia. Existe uma guerra nos bastidores dessa negociação. O Marcão fechou com o Zenit através de um intermediário brasileiro. Quem trouxe a proposta dos russos? O Carlos Leite, que é um dos outros representantes do Gerson, foi colocado de lado na operação, porém conseguiu trazer a oferta muito boa do Al Nassr, que é superior à do Zenit. E como eu disse, caso não cumpra a palavra com o Zenit, já aconteceu isso lá atrás, quando o Gerson era do Barcelona, era do Fluminense, foi negociado com o Barcelona, entretanto voltou atrás, continuou no Fluminense, depois foi para Roma. O que se mostra até que a gestão de carreira do Gerson é meio conturbada, né? O pai dele, enfim, é meio complicada. Né? Com a saída iminente do Zenit, do Gerson, o Flamengo já se movimenta no mercado e mira tal de Telasco Segovia. Jovem meio-campista venezuelano que vem se destacando na MLS pelo Inter Miami. Cara, vi alguns jogos do Inter Miami, não achei nada demais nesse Telasco Segovia. Tá? Ele tem sido peça-chave no time comandado por Mascherano, chamando a atenção pela sua qualidade de construção de jogadas e presença ofensiva. Em 28 partidas, anotou 5 gols, deu 3 assistências e empenho agradou a comissão técnica do Filipe Luiz, que o vê como substituto ideal para Gerson. O Flamengo estaria disposto a investir cerca de 10 milhões de euros para contratá-lo, 4 vezes maior do que o Inter Miami pagou ao Casa Pia de Portugal pelo jogador. Ah, cara, sinceramente, espero que não venha. Pelo que eu vi, o Gerson só dá um banho nesse cara aí. Dá um banho. Ê, José Botto. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.